nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, para melhor celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre em palavras e obras o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos, quem é sábio e inteligente, mostre com o seu bom procedimento os frutos da sua sabedoria vivida com modéstia. Mas se guardais no coração inveja mal entendida e espírito de discórdia, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. Palavra do Senhor. Os preceitos do Senhor alegram o coração.
Os preceitos do Senhor alegram o coração. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão a sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração estejam na vossa presença, vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João. Ao chegarem junto dos outros discípulos, viram uma grande multidão à sua volta e os escribas a discutir com eles. Logo que viu Jesus, a multidão ficou surpreendida e correu para saudá-lo.
Jesus perguntou-lhes: Que estáis a discutir? Alguém lhe respondeu no meio da multidão: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. Quando o espírito se apodera dele, lança-o por terra, e ele começa a espumar, range os dentes e a ficar rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Tomando a palavra, Jesus disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Levaram-no para junto dele. Quando viu Jesus, o Espírito sacudiu fortemente o menino, que caiu por terra e começou a rebolar e espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe sucede isto? O homem respondeu-lhe: Desde pequeno. E muitas vezes o tem lançado ao fogo e à água para o matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e socorre-nos. Jesus disse: Se posso, tudo é possível a quem acredita. Logo o pai do menino exclamou: Eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Ao ver que a multidão corria para junto dele, Jesus falou severamente ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais entres nele. O espírito, soltando um grito, agitou e violentamente saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitas pessoas afirmavam que tinha morrido. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou. E ele pôs-se de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Este gênero de espírito não se pode fazer sair, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, ao escutarmos a primeira leitura de hoje da Epístola de São Tiago, percebemos que São Tiago escreve profundamente, mas de maneira muito simples, para poder nos mostrar o caminho espiritual da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é aquela que possa produzir maus frutos, as más atitudes, mas, do contrário, com certeza. Os maus sentimentos da inveja que o próprio São Tiago nos apresenta aqui, o espírito de discórdia, a rivalidade, conduz cada um de nós que se entregarmos a estes sentimentos, conduz sempre para os maus caminhos e revela com certeza que vivemos segundo a sabedoria do mundo e não segundo a sabedoria de Deus. Pois, como ele mesmo diz, a sabedoria de Deus revela-se de modo particular no nosso proceder de vida cotidiano. Revela-se nas nossas ações pela paz. Revela-se quando nós lutamos para ajudar aqueles que vivem na injustiça. Revela-se, com certeza, com humildade. Produz a paz e não a hipocrisia. Vivemos em um mundo em que a hipocrisia está a reinar e devemos ter devido cuidado para que não vivamos a nossa fé de maneira hipócrita, apenas de aparência, mas de acordo com a vontade e a sabedoria divina. E no Evangelho que acabamos de escutar, percebemos a palavra do Senhor nos apresenta e confronta-nos diante da confusão que está a acontecer. Jesus desce da montanha com mais outros seus discípulos e encontra uma multidão em volta dos outros discípulos
com uma grande confusão. Por que esta confusão? Primeiro, um homem, no meio da multidão, vai dizer a Jesus que trouxe o filho dele para ser curado por Jesus. Mas acontece que Jesus não estava presente e os seus discípulos não conseguiram libertar o filho deste homem, atormentado desde criança por essa espécie de demônio. É claro que nós podemos imaginar também, por entre linhas, que aqui no Evangelho de São Marcos, ele é sempre apresentado como o evangelista da catequese. E faz aqui, com certeza, uma catequese muito interessante, de forma que nós possamos olhar por entre linhas esse mandato de Jesus, quando diz, para poder expulsar esse demônio: espírito mudo e surdo, sai deste rapaz, deste menino, e não tornes a voltar. Quando nós envolvemos-nos nas confusões da vida e não demos a devida atenção à palavra do Senhor, e sobretudo entra a questão da fé, porque Jesus vai aqui no diálogo com este pai desse menino questionar porque ele duvidou quando disse: se tu podes. E Jesus parece logo responder de uma forma um pouco ríspida para dizer: se eu posso. A questão agora é da fé. Aquele que tem fé não diz se, mas realmente cura, Senhor, com meu filho. Então, a catequese que o próprio evangelista mostra para nós em relação aqui, diz claramente a respeito como nós escutamos a palavra de Deus, como nós nos relacionamos com o Senhor a partir da nossa fé, como nós colocamos nele a nossa confiança. Então, o homem, nesse diálogo com Jesus, pede que Jesus cure o seu filho, apesar da sua pouca fé. E é claro que, ao longo do diálogo, vamos percebendo que há aqui um progresso da fé, através desse diálogo de Jesus com o pai desse menino. Então, uma pergunta crucial também nesse evangelho é aquela que os discípulos fazem em particular a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus responde que esse gênero de demônio só é expulso através da oração. A oração, meus irmãos, é aqui a chave de leitura para que nós possamos expulsar também da nossa vida toda a incapacidade que possa ter em relação a conhecer a palavra do Senhor, a compreender esta palavra que nos liberta e salva, e que muitas vezes nos tornamos mudos e surdos, quando nós não rezamos, não em oração, rezamos a palavra de Deus e não colocamos em prática na nossa vida. Por isso, aqueles que não têm essa capacidade da compreensão da palavra de Deus e de colocar em prática, com certeza não pode, porque falta justamente essa intimidade com o Senhor, falta essa abertura do encontro com Ele, para que essa palavra nos liberte das nossas surdez e das nossas mudez. Por isso, quando a palavra do Senhor toca o nosso coração, nós nunca vamos nos tornar surdos e mudos, principalmente para poder falar das maravilhas de Deus que Ele opera na nossa vida para as outras pessoas. Roguemos então ao Senhor nosso Deus, que também desperte em nosso coração cada vez mais a confiança nele, que a nossa fé não seja duvidosa, mas uma fé concreta, e que nós possamos nos livrar sempre da hipocrisia deste mundo, da falsidade que muitas vezes nos faz viver a enganar a nós mesmos e aos outros, diante da nossa vontade de querer servir a Deus, diante da proposta que Ele mesmo nos faz, de sermos também seus discípulos e anunciadores da paz. Por isso, roguemos também a Santíssima Virgem que interceda por cada um de nós e pelas nossas famílias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, na cena evangélica da cura de uma criança epilética, Jesus põe em relevo a importância da fé e da oração. Apresentemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Para que o Papa Francisco, Bispo de Roma e sucessor de Pedro, os patriarcas ortodoxos, os bispos católicos e todos os párocos sejam sensíveis às súplicas dos pais aflitos. Oremos. Para que o Senhor dê aos responsáveis das nações um espírito de sabedoria, de modéstia e de verdade, e afaste do seu coração toda a inveja, orgulho e mentira. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que os homens desejem a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia, imparcial e sem hipocrisia. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que os que sofrem de doenças cerebrais convulsivas, como a criança de que fala o Evangelho deste dia, encontrem alívio na medicina, na amizade e na oração dos seus. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que os ministros e fiéis desta Assembleia se empenhem numa vida de oração profunda e Deus se digne vir em ajuda da sua fé. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e dai-nos o espírito de oração do vosso Filho e aumentai a nossa pouca fé. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente esses divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de
Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever que a nossa salvação dá-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Antônio, o nosso bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus onipotente, que este sacramento de salvação seja para nós penhor, seguro de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde, bom almoço, ride em paz, o Senhor vos acompanhe.